Então, uma boa noite para todas e também para todos. Acho que tem alguns, a gente convidou o pessoal do Conselho Indigenista Missionário também, tem mais outras pessoas. Então, pode ser que tenha algum varão aí nos acompanhando, né? E é uma alegria muito grande nesta noite, nessa primeira live. Nós temos, a partir da pesquisa feita na regional de Palmas, 4 lives durante este ano. E esta é a primeira. Então, é uma grande alegria a gente estar, né, conectada. Vamos pedir para que realmente os instrumentos, as ferramentas de comunicação que estão ao nosso serviço, nos realmente se colocam ao nosso serviço, né? Que não dê pânico, que não dê tormenta para a internet ir embora, né? E é uma alegria muito grande. Então, a gente está encontrando-se nesta noite de formação, de diálogo, de questionamento, de perguntas. E eu diria a nossa assessora no dia de hoje é a irmã Socorro, né, que está aqui do meu lado, companheira de congregação. Eu vou pedir para ela mesma se apresentar. Beleza? Tá, então. Palavra contigo, Socorro. Meu nome é Socorro Milhão, sou carmelita de Vedruna, sou espanhola de nascença e também naturalizada brasileira, no Mato Grosso. E está com 55 anos que eu cheguei no Brasil, mas depois eu passei os últimos 15 anos cuidando da minha mãe na Espanha, voltei e me mandaram para aqui, para São Félix do Araguaia. Estou em São Félix do Araguaia, procurando seguir os passos de Pedro Casaldáliga. Está com 2 anos que eu cheguei aqui. Então, o nosso tema de hoje é mulheres, a partir da pesquisa que fizemos, vieram 4 temas, que enxugamos eles, né? E hoje o primeiro que vamos trabalhar, mulheres no Antigo Testamento, na Bíblia, mas mais no Antigo Testamento. Então, a Socorro é biblista e nada mais do que ela para ajudar a gente um pouco a caminhar, né? Fazer essa trajetória no Primeiro Testamento com mulheres. E eu acho que a gente vai se identificar com muitas delas. Nós, como mulheres, nessa missão da CRB e outras atividades também, as mulheres bíblicas devem ser sempre a fonte para nós, a fonte motivadora que nos impulsiona. Então, ela vai trabalhar isso na noite de hoje. Vai ser uma colocação e depois aberta para perguntas, questionamentos, dúvidas. A proposta é das 7h30 até as 9h, tá? E a gente agradece quem se colocou a serviço aí, né? Agora nós temos um momento de oração com a irmã Rosilaine. Também agradecemos a irmã Lair, que abriu a sala, a Albércia, que vai gravar, né? Segurar todo esse conteúdo para depois a gente divulgar. Então, a palavra está com a irmã Rosilaine. A irmã Albércia vai projetar e pode ser espontaneamente assim, rezado, tá bom? Então, a nossa oração, né, a nossa reflexão será sobre a mulher, né, no Antigo Testamento. Então, a partir disso também a oração vai já nos introduzir um pouco nesse espírito. Espontaneamente, então, podem rezar. Senhor Deus, vós me criastes em vosso amor e me destes uma dignidade humana e divina.
vosso coração carregado de amor, de bondade e de misericórdia, me amou e me ama desde toda a eternidade. Vós sois, ó Deus, de infinito amor. Tocai em meu coração humano e feminino, para que ele seja terno, sereno e sempre disposto a vos servir na minha feminilidade. Sei que vós quereis que eu seja santa e manifeste vossa ternura ao mundo, inspirando-me nas mulheres que fizeram a história da salvação, viverei minha dignidade humana e divina, e também serei colaboradora de vossa grande obra de amor. Fortalecei-me, Senhor Deus, em minha vocação de mulher e religiosa, e que eu seja nesta vida como a mulher samaritana, que descobre e redescobre em vós a fonte eterna de vida, de paz, de realização. Vossa palavra seja a fonte de água viva, que mata a minha sede. Maria Santíssima, que sois a mulher entre todas as mulheres, conservai-me no amor de vosso Filho Jesus. Amém. Então, agora a palavra com o irmão Socorro. E nós estamos na atitude de acolhida nessas palavras. Então, boa noite de novo a todas femininas, né? Foram convidados alguns agentes de pastorado aqui da Prelazia, por exemplo. Bem-vindo todo mundo. Então, como foi sugerido, o tema mulher no Antigo Testamento, mas eu preferia o tema mulheres, porque antes o Dia Internacional da Mulher era o Dia Internacional da Mulher, agora é das mulheres. Não sei bem o motivo porquê, mas então aqui também vamos ver umas quantas mulheres do Antigo Testamento, né? Então vamos começar desde o início, com o Gênesis. Eva. De Eva, eu não pesquisei muito, não, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Javé proíbe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de criar a mulher. Então, a mulher não tinha sido feita ainda quando Deus proíbe ao homem não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que será? Só o homem era considerado gente, só o homem era considerado pessoa humana, a proibição é só para ele, as mulheres vamos de trás. Não sei bem qual seria o motivo, mas é uma coisa que me chama a atenção sempre. A mulher, não Eva, o nome de Eva vem depois, não tinha sido criada ainda, então não tinha por que obedecer, não tinha por que deixar de comer o fruto. Para ela não foi falado, não foi proibido. Tá bom. De Eva só isso, porque já se falaram muitas coisas de Eva no Novo Testamento e tal, né? A causa do pecado vem dela, nós não estamos de acordo com isso, cada um responde pelos seus atos. Então, caminhamos um pouco mais. No livro do Gênesis ainda, eu vou dizer mais ou menos o capítulo, por se vocês depois querem aprofundar. No capítulo 16, 17 e 21, 16, 17 e 21, aparecem duas mulheres que têm que ir juntas, Sara e Agar. Então, todo mundo sabe a vida de Sara, que era idosa, estéril, não podia ter filhos, Abraão também era idoso, né? E então a própria Sara é a que manda, né? Nesta família, Abraão não tem muita vez. Sara que decide as coisas, né? Então ela oferece a escrava egípcia Agar para Abraão ter um filho, que seria considerado filho dela, de Sara, né? Então, Abraão, muito bem, se une com Agar, Agar vai ficar grávida, e estando grávida, diz a Bíblia que ela começou a caçoar de Sara, a mangar, como dizemos no Nordeste.
Começou a mangar dela, e então Sara fica... Aí então ela tem uma frase muito bonita dela, que diz assim: eu vi aquele que me vê. Ela dá um nome à fonte de Larai Roi, não sei falar em hebraico, que significa eu vi aquele que me vê. Isso nos faz lembrar Maria Madalena, eu vi o Senhor. Não é muita gente que diz na Bíblia eu vi o Senhor, né? Pois Agar disse, né? No capítulo 16. Também tem outra cena engraçada, quando depois chegam os anjos, representantes de Javé, para dizer que Abraão não vai ser mais Abraão, senão Abraão, que Sarai não vai ser mais Sarai, senão Sara, e que vão ter um filho deles dois. Tanto Abraão como Sara riem. Abraão diz no capítulo 17 que ri, e ninguém chama a atenção dele. Porém, a Sara ri interiormente, portanto, ninguém viu, nem ouviu, e o anjo chama a atenção dela 2 vezes. Ela diz, não ri. E ele diz, você riu. Não ri, você riu. Então, é para ver o trato com os homens é um, com as mulheres é outro. É muito, muito engraçado, muito triste também, não sei. Ela não pode rir, que é chamada a atenção. Mas de Abraão não foi chamada a atenção. Depois, então, continuando com Agar, depois que nasce Isaac, então diz, a Sara diz que o menino de Ismael, o menino de Agar, está caçoando, está judiando, não sei, de Isaac, né? Ismael com Isaac. Então, a Sara, vocês sabem, acaba dizendo para Abraão que expulse a mulher. E Abraão, ou não tem personalidade, ou se deixa levar, né? Ele diz, você que sabe, a escrava é sua. Então, acaba expulsando Agar e dá para ela água. Um tempo que tenha que ficar no deserto, não se sabe, né? Aí, quando ela volta para o deserto, e no deserto ela viu um poço. Antes tinha visto uma fonte, ela viu um poço. Nestes dias celebramos o Dia Mundial das Águas, né? Então, estamos com água, com o planeta Terra, tudo, aprofundando, né? Viu um poço. Aí, depois, ela conta que vai escolher uma mulher, não tem marido, né? Vai escolher uma mulher para seu filho, uma mulher egípcia como ela. Então, de Sara e Agar já conhecemos bastante, só assim para lembrar alguma coisa delas. Agora temos Tamar, ainda no Gênesis. No Gênesis temos Tamar, que é a nora de Judá. Judá, lembram, é um dos filhos de Jacó e Lia, a primeira mulher. Então, Judá dá o filho dele para Tamar. Tamar vai ser a nora de Judá. Mas esse filho dele vai morrer. E pela lei do levirato, levir significa cunhado, pela lei do levirato, o cunhado, o outro irmão deve casar com a mulher para dar filhos para o primeiro homem. Então, Judá dá o filho Onã, mas o filho Onã não quer saber de ter filho que não seja dele, que vai constar como filho do irmão dele, e ele derrama o sêmen em terra. O sêmen, então ela não fica grávida. No fim, ele morre também. Aí a Tamar fica sozinha, não tem mais homem, mais filho de Judá que tenha idade para casar. O Judá promete outro filho, mas é um adolescente ainda, tem que esperar crescer. Enquanto espera crescer, Judá vai ficar viúvo. Aí que Tamar aproveita. Ela se cobre com um véu, fica no caminho onde sabe que Judá vai passar, e ele pensa que é uma prostituta e vai com ela. Tem a relação, ela vai ficar grávida e pede a Judá um sinal. Antes da relação, pede o que vai dar para ela. Ele promete um cabrito. Mas ela disse, enquanto chega o cabrito, eu quero uma prova. Não tinha nada de boba, né? Então, a prova que pede o anel de selo, com o anel, se selavam as cartas, né? Com o cordão
devia ir pendurado, não devia ir na mão, né? E o cajado, veja que é muito importante, o cajado é o que faz, é o que diz que Judá é um patriarca, é o chefe da tribo, é o pai, é o guia, ele leva o cajado, né? Então, depois, nasce a criança. Quando Judá fica sabendo que Tamar teve um filho, fica doido, fica muito bravo, e diz que tem que ser queimada viva, que Tamar tem que ser queimada viva. Aí, então, ela manda dizer que tem que vir buscar os objetos que ela pediu. O dono desses objetos tem que ir até ela, e esse aí que é o pai da criança. Então, ele vai e reconhece. Ele diz as seguintes palavras: ela é mais honesta do que eu. Reconhece que aqueles objetos, o selo e o cajado, eram dele. Ela é mais honesta do que eu, pois eu não lhe dei meu filho. Então, o filho caçula já tinha idade para casar, não deu filho, por isso que ela se juntou com Judá. Então, importante para as mulheres do Antigo Testamento, para as famílias, era ter filho, né? Supunha a descendência e supunha a terra também. Então, tudo isso temos em Gênesis, no capítulo 38. E Tamar é uma das mulheres que aparece na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, como uma das ascendentes de Jesus. Tamar, a nora de Judá. Agora já terminamos no Pentateuco e passamos para os livros históricos. Nos livros históricos, o primeiro é Josué. Josué aparece Raabe, a prostituta. Quando Josué manda os homens para reconhecer a terra de Israel, para entrar em Jericó, vão na casa desta prostituta Raabe, ela acolhe os hebreus, e vejam que oração tão bonita que ela diz. Uma oração, um desabafo, não sei. Sei que Javé deu a vocês esta terra. Javé, seu Deus, é Deus, tanto lá em cima nos céus, como cá embaixo na terra. Isso Raabe, uma pessoa cananeia, que reconhece que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, porque estavam morrendo de medo quando entraram esses homens, porque sabiam que Javé tinha estado com eles desde o Egito, os 40 anos no deserto, sempre tinha estado, Javé tinha demonstrado que estava ao lado do povo deles. Então, o povo de Canaã está morrendo de medo dos hebreus. Mas ela faz oração. Então, o rei de Canaã sabe que estão os hebreus lá, disse... Como que? Disse para... Ela vai esconder os rapazes, né? Os dois rapazes que Josué tinha enviado. Manda eles lá em cima no terraço. E, a continuação, chegam dois homens procurando esses rapazes que estavam lá, os hebreus, e ela diz, não, já saíram, corram que ainda pegam eles antes de passar a porta da cidade. E depois que eles saem da cidade, esses dois que estavam perseguindo, a porta é fechada. Então ela sobe, manda descer os hebreus e fazem um trato com eles, entre eles. Eu salvei a vida de vocês, agora vocês têm que respeitar a vida da minha família. Então, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs vão sofrer nada quando vocês entrarem e fizerem a guerra, que é tudo uma base de guerra, né? E de armas e de mortes. Então, mandam ela um lenço, colocar como sinal da janela, um lenço vermelho, que se reúnam todos na casa dela, o pai, mãe, os irmãos, todos, que lá não acontecerá nada para essa família que acolheu os hebreus. Essa é Raabe, a prostituta, que também está na genealogia de Jesus, como antecessora dele, em Mateus capítulo 1. Tamar, Raabe, vamos continuando. Esse é no livro de Josué. No livro dos Juízes, temos a única juíza que aparece na Bíblia, que é Débora. Vocês sabem que Débora significa abelha. Sem abelha, não há vida na terra, né? Então, Débora é muito importante. É chamada mãe do povo. Então, na hora que os inimigos atacam, os amonitas, ela manda chamar Baraque, um senhor que está bem longe dela, ela está mais perto do sul, Baraque está lá no norte, em terra de Zabulon e Neftali,
manda juntar 10.000 homens para atacar o rei de Canaã. Por quê? O rei de Canaã, Jabim, levava 20 anos oprimindo o povo de Israel. Então, na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, o povo de Israel não ataca, o povo de Israel se defende. Agora, hoje em dia, sim, Israel está atacando os palestinos. Mas no Antigo Testamento é defesa contra inimigos que atacam eles continuamente. Então, por isso que quem convoca para a guerra é Débora. Aí Barak responde, ela mandou juntar os 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon, lá do norte, no Monte Tabor. O Monte Tabor nós conhecemos, né? Da transfiguração de Jesus. Aí ele junta os homens, mas ele diz para Débora, se você não for, eu não vou. Eu fico imaginando um homem que vai para a guerra e diz para uma mulher que se a mulher não for, ele não vai. Uma covardia tremenda, né? Aí Débora responde, pois eu vou, por isso não. Então, Débora vai na guerra também. Vai junto com Barak, né? Ela diz que não vai atacar sozinho o rei de Canaã. Mas veja o que a Débora responde. A honra não será sua, pois Javé entregará Sísara, que é o chefe do exército do rei, nas mãos de uma mulher. Aí, quando a gente lê isso, pensa que se refere à própria Débora, né? Então, que é Débora que está animando, que está empurrando o Barak para ir na guerra, então, ela que vai conseguir, mas não é. Vai aparecer outra mulher estrangeira. Então, aparece um senhor chamado... É muito alto. Eber. Aparece um homem chamado Eber, nesse capítulo 4 de Juízes, é Kenita. Kenita são os descendentes de Jetro, sogro de Moisés, portanto de Madian. Ele é Kenita e ele se dá bem com o rei. Se dá bem com o rei de Canaã, que está judiando dos hebreus, né? Mas, na hora da batalha, Barak e Débora ganham, e então o Sísara, o chefe dos inimigos do rei de Canaã, foge a pé. E quem abre a tenda para acolher ele é a mulher deste Eber, Jael. É bom aprender esse nome, que é pouco conhecido, né? Jael, terminação El, sempre é Deus. Significa Deus, né? Então, ela vai chamar ele que está fugindo, o chefe do exército inimigo, do rei de Canaã, está fugindo, ela chama, venha para a minha tenda, e cobre ele com um cobertor. Aí ele pede água, ela dá leite. Você sabe que o leite quente de noite faz dormir, né? Então ele fica dormido, ela cobre de novo com o cobertor, e quando está assim dormidinho, então ela pega a estaca da tenda e um martelo e crava a estaca nas têmporas. Desse jeito fala, né? Ele está deitado, né? Então, assim termina a vida dos inimigos destes, o rei de Canaã. Jael que mata o inimigo, não é Barak, não é o comandante do exército. É uma estrangeira de Madian. Depois, continuando, até aí eram os juízes, ainda temos mais juízes. Essa aí era Débora. Agora vem um homem que tem uma mãe importante também, Sansão. Sansão, juiz. A mãe dele não tem nome na Bíblia, aparece o nome do marido, do pai de Sansão, Manuel, que seria Manuel, em português. E ela é muito bonita porque ela também é estéril, como costuma todas as mulheres que aparecem na Bíblia com problemas, sempre a esterilidade. Ela é estéril e vai receber a visita de um anjo, dizendo que ela vai ficar grávida. Se lembra muito o anúncio do anjo a Maria, é um anjo também. E dá algumas recomendações. Não precisa ser tomado. É bom desligar o microfone. Então, a mãe de Sansão é visitada por um anjo que diz os cuidados que ela deve ter. Ela não pode beber nem vinho, nem bebida alcoólica, nem alimento proibido. E o menino que ela vai ter vai ser consagrado a Deus desde o ventre materno. É quase as mesmas palavras que o anjo Gabriel diz a Maria.
e não deve, então, passar navalha na cabeça dele. Todos sabemos que o símbolo da força de Sansão estava no cabelo, né? Então, aí vem outra mulher, que é Dalila. O anjo tinha falado para a mãe, que não tem nome, que ele ia começar a lutar contra os filisteus. Começar. Porque os filisteus ainda aparecem no tempo do rei Saul, ainda aparecem no tempo do rei Salomão, do rei Davi, e até hoje. São os habitantes da faixa de Gaza. Os filisteus são os que dão o nome ao país, Filistina, Palestina, e são os habitantes da faixa de Gaza hoje. Então, é uma guerra que não termina, né? Então, Dalila é filisteia. Sansão já tinha matado muita gente dos filisteus, se apaixona por Dalila, sendo filisteia também, e os filisteus os colegas dela fazem um trato com ela. Seduza o Davi, o Sansão, e adivinha e descobre de onde vem a força dele, para a gente acabar com ele, que ele já matou muita gente. Então, ela vai, e te daremos dinheiro, prometem dinheiro para ela. Ela vai tentar perguntar para Sansão de onde que vem a força dele, ele mente para ela, que se amarrar com umas cordas, que se amarrar as tranças, 3 vezes engana ela, dizendo que e a força continua. Até que, por fim, ela já insiste tanto que ela acaba contando que a força dele está no cabelo comprido. Então, ela bota ele no colo dele, fala assim, né, no colo dela, e o homem corta o cabelo. Então, quando corta o cabelo, perde a força, na hora que chama, aí estão os filisteus, como das outras vezes, ele não consegue nem se levantar, é vencido, furam os olhos dele e vai para a cadeia. Depois de um tempo, o cabelo cresce de novo, a força volta, chama ele para uma festa, e ele, cego, tem que dançar na festa para o pessoal caçoar dele. E então ele pede para ficar encostado em 2 colunas, se apoia numa coluna direita, outra coluna esquerda, derruba seja o templo, seja o que for, e morrem todos, inclusive ele. Todos os filisteus daquela região, pelo menos, né? Então, essa é Dalila que seduz Sansão. Agora temos outras, esses juízes. Juízes 13 e juízes 16, estão a mãe de Sansão e a mulher Dalila. Agora tem um livro depois dos juízes, que é o livro de Rute. Não se sabe muito bem de que tempo em que tempo acontece o livro, as façanhas a história de Rute. Mas começa o livro dizendo, no tempo dos juízes, então por isso foi colocado aqui depois dos juízes, porque conta que no tempo dos juízes havia uma senhora chamada Noemi, que começou a passar fome, morava em Belém, e em Belém, que significa a terra do pão, Bet-Lehem, a terra do pão, faltou o pão. Então ela teve que fugir, teve que migrar para Moabe. Em Moabe, que é o país vizinho a Israel, em Moabe morre o marido, morrem os 2 filhos, e ela fica com as 2 noras. As noras, no princípio, querem acompanhar ela de volta para Belém, porque conta na Bíblia que a seca acabou, que o pão voltou a Belém, que em Belém já tem pão de novo. Então, as noras querem voltar com ela, mas ela diz, não, vão para a casa de seus pais. Uma delas volta para a casa do seu pai, chamada Orfa, mas Ruth fica. E é muito bonito que a Ruth diz, não insista comigo, onde você for, eu irei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Não insista comigo que não abandonarei você. Só a morte poderá nos separar. Parece a aliança do casamento, né? Só a morte poderá nos separar. É fortíssima, Ruth. Ruth significa amiga, você sabe, né? Então, Noemi, que é a sogra, e Ruth voltam para Belém, voltam para a terra de Israel. Aí, Noemi vai orientar como ela tem que fazer. A mulher ficou viúva, ela ficou na outra, o outro filho também tinha morrido, então Noemi estava sem descendência, ela orienta como tem que fazer. Então Ruth vai respigar atrás estava o tempo da colheita da cevada, diz a Bíblia. Então respigar, eu aprendi com minha mãe isso aí, respigar é pegar as espigas que caem dos que colhem.
dos homens que vão colhendo espigas, tem que deixar, na Bíblia diz que tem que deixar algumas cair no chão, que são para os pobres. Isso é para respigar, isso é respigar. Então, Ruth vai respigar, vai pegar as espigas que caem no chão, e a sogra, Noemi, vai orientar que fique com o dono dessa terra, que fique com ele, inclusive que se deite nos pés dele e tal, explica como tem que fazer. Então, ele é dos parentes que tem direito a ser goel, a resgatar, a cumprir a lei do levirato, para que Noemi possa ter descendência e possa ter terra. Então, Ruth segue as orientações de Noemi. No fim, ela, final feliz, casa com Boaz. Ela vai dar à luz um filho chamado Obed. E Obed, são as mulheres que colocam o nome de Obed, não é nem Noemi nem Ruth, são as amigas. E Obed vai ser o pai de Jessé. Vocês lembram quem é Jessé, né? De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, olha, meu Deus. Né? Então, Jessé, que é o pai de Davi, Obed é o pai de Jessé, então, Ruth é a bisavó de Davi. E é uma das que está na genealogia de Jesus também. Então, lembrando, na genealogia de Jesus, temos Tamar, que faz umas coisas estranhas, se faz passar por prostituta. Temos Raabe, que é prostituta e estrangeira. Temos Ruth, que é estrangeira também. Ela é moabita. De Moab vem para a terra de Israel. Depois vai aparecer mais alguém. Então, essa era no livro de Ruth. É mesmo. Essa era no livro de Ruth. Agora vamos passar já para o livro de Samuel. O último dos juízes é Samuel. Então, no primeiro livro de Samuel, aparece Ana. Ana é a mãe de Samuel, era estéril, como sempre, não podia ter filhos. Ela, não tem nenhum anjo que apareça para ela, não. Ela ora a Deus no santuário de Silo. E depois, ora a Deus, diz que vai consagrar o filho a Javé, a Deus. E depois que o menino nasce, ela faz um cântico muito bonito que nós rezamos muitas vezes no ofício, em laudes, né? Vamos ver um pedaço. Meu coração está em festa por causa de Javé. Procuram os fartos um ganha-pão, enquanto os famintos descansam. Levanta da poeira o fraco, tira do lixo o indigente e faz que se assentem com os príncipes, dando-lhes em herança um trono glorioso. Então, este cântico que nos lembra muito Magnífica, né, muito parecido mesmo, tem muitas expressões igual, da reviravolta, da revolução que supõe Deus fica do lado do fraco, Deus fica do que está no lixo, Deus fica do lado do oprimido, tudo isso aqui ela canta. 1 Samuel, capítulo 1 e 2, que temos a Ana, né? Tá? Então vai ser a pessoa consagrada a Deus, que é Samuel. Consagrado a Deus, que vai ser o último dos juízes. Agora vemos os reis. Depois dos juízes temos os reis. O primeiro rei é Saul. Saul dá a sua filha Micol como mulher para Davi. Então Davi se casa com Micol. E acontece o seguinte, estamos no primeiro livro de Samuel ainda, capítulo 19. Acontece o seguinte, Saul tem muita inveja de Davi, porque ele se sai melhor do que ele, guerreia melhor, luta melhor, então está com muita fama. Saul quer matar Davi e vai na própria casa dele para matá-lo. Micol sai ao encontro e diz que ele está doente. Aí Saul não acredita, pois tragam ele aqui com cama e tudo, assim diz na Bíblia. A palavra cama. Aí, quando vão ver, ela tinha colocado na cama, a gente pensa que é um boneco, mas é um ídolo. Coloca um ídolo na cama para parecer que é Davi e pega uma pele de cabra e coloca como sendo o cabelo dele, simulando o cabelo de Davi. É uma coisa engraçada, não sei se é engraçada, forte, que depois de 40 anos no deserto, que Deus tinha falado que não fizessem imagens, depois de 200 anos com os juízes,
chega no tempo de Davi e ainda o povo adora ídolos. Isso é interessante levar em conta, né? Então, eles escondidos têm os seus ídolos, que são resto de quando viviam em outros lugares, quando nos outros países adoravam outros ídolos, outras culturas, tal. Então, ela tem um ídolo que coloca na cama para que faça o papel de Davi. Aí, Saul, quando vê que enganou ele, Saul diz assim, porque ela tinha mandado Davi sair pela janela, né? Aí, quando Saul vê que Davi não está, que ela enganou, diz, por que você fez isso? É a filha dele, a fim de contas, filha de Saul. E diz, porque ele disse que se não fizesse isso, ele me matava. Então, uma mulher, Mical, que pode defender o que está oprimido, perseguido sem motivo, ela enfrenta o próprio pai. Depois, esse pai vai dar ela para outro homem. Davi vai ficar sem ela. Mas, enfim, isso depois. E outra mulher também, no tempo de Davi, que é Abigail. Abigail é muito importante, um nome tão bonito. Então, o que acontece? Quem é Abigail? Ela é casada com um homem chamado Nabal, que não quer Davi, que quer atacar Davi. Davi, então, vem preparado para a guerra contra esse Nabal. Mas, na metade do caminho, vem Abigail, junto a um monte de bolos, de passas, de uvas, junto a um monte de farinha, junto a um monte de frutas, um monte de coisas para oferecer ao rei Davi. E se ajoelha na frente dele, pedindo o seguinte: meu senhor, veja, é bonito, meu senhor, a culpa é minha, deixe que sua serva lhe fale, escute as palavras da sua serva, que meu senhor não dê atenção a esse homem estúpido, porque o nome dele, Nabal, significa estupidez. Agora, meu senhor, pela vida de Javé e pela sua, é Javé que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça por suas próprias mãos. Então, Abigail intercede junto a Davi para que ele não ataque a família dele. Ela se coloca como culpável e diz que o marido é idiota mesmo, é estúpido, que o nome dele significa isso, né? Então, Davi respondeu, veja que bonito: seja bendito Javé, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendita seja a sua sabedoria. Um rei que, diante de uma mulher que se ajoelha para pedir que não faça justiça com suas próprias mãos, reconhece que ela é sábia. É muito bonito. É a sabedoria dos humildes, a sabedoria das mulheres. Essa é Abigail. Pouco depois, o marido vai morrer e Davi vai fazer dela sua esposa também. Sempre acaba assim, final feliz, né? Vai casar também, porque a Mical já não era dele. O pai já tinha dado para outro. Continuando com os reis, agora segundo Samuel. O primeiro era 1 Samuel, né? Davi era 1 Samuel. Agora continua Davi no segundo livro de Samuel, com Betsabeia. Então, o pecado de Davi, que já é conhecido, o primeiro pecado de Davi é que ele não vai à guerra. Nesse capítulo 11, a primeira coisa que aparece é que ele manda Joabe lutar contra, acho que eram os amonitas, mas ele fica em casa, ele já não vai na guerra, já não enfrenta as coisas. Esse é o primeiro pecado. O segundo é que ele está tranquilamente no palácio, no terraço, quando vê uma mulher se banhando na piscina do palácio e se apaixona por ela. Então, ele não sabe quem é, ele pergunta quem é. E apesar de disserem para ele que é a mulher de Urias, ou hitita, portanto estrangeira, apesar de dizer para ele quer ela para ele. Sabe que é casada, mas é o rei que manda, né? E ela não pode se opor, vai com ela, deixa ela grávida, ela manda dizer que está grávida, e quando Urias estava na guerra, quando ele volta, dá as tréguas que tem na guerra, né? Então ele costuma ficar dormindo na porta do palácio, mas Davi pede para ele que vá para a sua casa. A mulher está grávida. Que vá para a sua casa, e ele não quer ir. Ele diz que não, está todo mundo em guerra, que todos estão dormindo lá na porta do palácio, como que ele vai para a sua casa? Lavar os pés, diz a Bíblia, e dormir com sua mulher. Então ele não aceita. Durante 2 vezes o rei manda fazer isso, ele não aceita. Na terceira vez embebeda ele, Davi embebeda Urias, o heteu, e mesmo assim não consegue que ele vá para casa.
Então decide fazer o quê? Fala para Joabe, que é o comandante da guerra, que coloque ele na frente, na guerra, na primeira linha, para que seja morto. E então ele se lava as mãos, porque não foi ele que mandou matar, os amonitas que mataram ele, os inimigos, mais um crime, né? Então a mulher de Urias ouviu que seu marido tinha morrido, então ela chorou por seu marido. Diz na Bíblia que ela chorou por seu marido. Então, o Davi, a mulher vai ter o filho, e esse filho não vai viver. Deus fica muito descontente com as atitudes de Davi, diz para ele, por meio do profeta Natã, diz, se lembra aquela história que Natã inventa, que o homem tinha muitas ovelhas, mas na hora que o vizinho era pobre, só tinha uma ovelha. Na hora que chega uma visita para o homem rico, ele vai e pega a ovelha do pobre, que era a única ovelha que ele tinha. Aí então o Davi diz assim: esse homem merece morrer. Assim, sem ninguém perguntar nada para ele. E que se roubou uma ovelha, tem que devolver 4 vezes mais. Aí vem, a lei dizia que tinha que devolver 4 vezes mais. Zaqueu não fez nada demais, dizendo que dava metade de seus bens para os pobres e que devolvia 4 vezes mais aqueles a quem roubou. A lei mandava isso. Então Davi pensa que é cumpridor da lei e diz: esse homem tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais o que roubou. Aí Natã diz: esse homem é você. Você tem tantas mulheres no harém e vai ter que pegar justamente a mulher de Urias, que só tem ela. Aí diz a Bíblia que ele se arrepende, se supõe que ele fez o Salmo 50, 51 nesse momento, é pedir misericórdia, mas Deus diz que vai ter um castigo. Não nele, mas no filho dele. Então o filho que Betsabeia tem vai morrer. Mas depois que passa um tempo, Davi se encarinha com ela, manda buscá-la para a sua casa. Aí ela vai ficar grávida de novo, consolou a sua mulher, foi até ela se deitou com ele, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Salomão. Então, depois aparece uma coisa muito significativa, que ela vai lutar para que Salomão, o filho dela, seja o herdeiro. Já estava Adonias, outro filho de Davi, que tinha muitos filhos, se coroando rei e fazendo festa e matando bezerros e matando cabritas e celebrando quando o profeta Natã, que está do lado de Davi, diz para Betsabeia que, não sabemos se é verdade ou não, que Davi tinha prometido que o herdeiro do trono seria Salomão, o filho dela. Então o profeta Natã pede para ela ir exigir isso, e depois ele vai também. Então Davi acaba dizendo: sim, o meu herdeiro é Salomão. Mas foi na base de tramóias, filho bastardo, né? O filho será de Salomão, o trono será de Salomão. Depois já é no primeiro livro dos reis. Então, este aqui no tempo... Então, Betsabeia é uma das que aparece também na genealogia de Jesus, aparece como mulher de Urias, como antecessora de Jesus, em Mateus capítulo 1. São essas 4 que já vimos. Uma estrangeira também, Betsabeia também é estrangeira. E casada era, naquele tempo. Depois, agora temos Judite. Judite é muito importante, é uma personalidade fortíssima. Eu estudei agora, que não sabia tanta coisa dela. É muitíssimo boa. Veja só, em Betúlia, o nome de uma cidade lá, Judite significa simplesmente judia. É uma judia. Em Betúlia, que é a terra que os persas estão... Não, os persas não, os assírios. Pode ser assírio, pode ser persa, não se tem muita certeza. Que fala de Nabucodonosor, seria sírio, porém, já cortaram a água da cidade de Betúlia para que eles se entregassem. E os chefes do povo de Israel, entre eles Osias, que é o chefe, e os anciãos, determinam que vão esperar 5 dias. 5 dias que as crianças já quase não aguentam mais, os velhos já quase não aguentam mais de fome, de sede, e as mulheres também. Então, pedir 5 dias ainda era muita coisa, mas eles pedem 5 dias, se dentro de 5 dias Javé tiver pena de nós e nos conceder, sem fazer nada,
e nos conceder a vitória e acabar este sofrimento, a gente, se dentro de 5 dias ainda estamos vivos, nos entregamos. Aí Judite fica por conta. Judite é uma viúva rica, mulher de um tal Manassés, que deixou ela bem depois que morreu, e ela deve ser muito considerada, porque veja bem o que ela fala para os anciãos da cidade. Eu fiquei chocada com tanta valentia. Diz assim: ouçam-me, chefes dos habitantes de Betúlia, não é correta a palavra que vocês dirigiram ao povo. Vocês fizeram um juramento, obrigando-se diante de Deus a entregar a cidade aos nossos inimigos, caso o Senhor não socorra vocês dentro de 5 dias. Quem são vocês para atentar a Deus no dia de hoje, colocando-se acima dele, no meio dos filhos dos homens? Agora vocês estão colocando à prova o Senhor Todo-Poderoso. Vocês que nunca compreenderão coisa alguma. Agora vocês não queiram garantias sobre os planos do Senhor nosso Deus, porque Deus não é como um homem que possa ser intimidado ou então pressionado. Olha as verdades que essa mulher está falando para os velhos, para os homens. Enquanto esperamos pacientemente a salvação que vem dele, vamos suplicar-lhe que venha em nosso auxílio. Se ele quiser, vai ouvir nossa voz. Então, ante eles, que obriga a Deus a se manifestar em 5 dias, a Judite diz: vamos rezar, suplicar-lhe. Então, enquanto isso, ela é prática também, não fica só rezando, né? Ela vai à ação, ela se arruma, se acicala toda, se perfuma e entra na tenda consegue entrar na tenda de Holofernes, o comandante da guerra, né? O seduz, acaba comendo e bebendo, não a comida que eles oferecem, porque ela come só o que ela leva, não bebe o vinho que Holofernes oferece, mas ele sim, ele fica bêbado e sabemos como que é. Acaba matando ele, né? Acaba cortando a cabeça de Holofernes e sai com a cabeça, a escrava leva a cabeça para mostrar para as autoridades do povo de Israel. As autoridades, aquelas mesmas que não confiavam em Deus, que queriam apertar Deus, dizem assim, reconhecem a ação de Deus. Veja que bonito que é que nós rezamos sempre no ofício também. As palavras estas aqui do livro de Judite. Tu és a glória de Jerusalém, tu és a grande honra de Israel, tu és o grande orgulho de nossa gente. Você é bendita pelo Senhor Todo-Poderoso para todo sempre. E todo o povo disse amém. Nós cantamos isso aí, tu és a glória de Jerusalém, aplicando a Maria também, né? Mas é de Judite. Então, Judite é a única que consegue enfrentar o inimigo, os homens todos mortos de medo. E Judite também louva a Deus depois, não se atribui a ela que venceu a guerra, louva a Deus. No capítulo 16 de Judite, o Senhor Todo-Poderoso repeliu-os pela mão de uma mulher. Os persas se estremeceram com a ousadia dela, está falando dela mesma, e os medos ficaram confundidos com sua audácia. Então meus humildes lançaram o grito de guerra, e eles tiveram medo. Eles, os outros inimigos, levantaram a voz e eles fugiram. Cantarei ao meu Deus um canto novo. Senhor, tu és grande e glorioso. De um pedaço do cântico de Judite, que é muito bonito, muito comprido também, né? Então, Judite, a judia que enfrenta o inimigo, porque o pessoal já estava sem água, já estavam passando muita necessidade, e os homens não acabavam de decidir o que tinham que fazer. E a última mulher do Antigo Testamento que eu pesquisei foi Esther. Sabemos que o livro de Judite e uma parte do livro de Esther não é aprovado pelos evangélicos, por exemplo. Os judeus não aceitam o livro de Judite, como não aceitam partes do livro de Esther que foram escritos em grego. Então, tem muitos versículos que geralmente na Bíblia vem com uma letra diferente, que denota que foram escritos depois. São tardios, então os judeus não aceitam essas partes. Então, tem uma coisa muito, não sei se simpática ou tremenda. O livro de Esther começa dizendo que o rei Assuero, persa, ele tem uma mulher chamada Vasti, chama a mulher para vir conversar com ele e ela diz que não vai.
Isso foi um escândalo tão grande no reino do rei Assuero, em todos os países que ele dominava, que todos os homens se juntaram para dizer isso não pode ser, que a mulher desobedeça ao marido não pode ser. Então, o rei faz um decreto real, manda cartas a todas as províncias, veja só, ordenando que o marido fosse o chefe da casa. Então, o rei manda em todos os países que ele governa, que o marido é o chefe. Pronto, ele falou, está falado. O marido é o chefe da casa. Esther, capítulo 1. Está esta carta da raiva que ele ficou, que a mulher não veio conversar com ele, né? Depois, então, apresentam, dizem para ele, deixa, os do palácio dizem, deixa essa mulher não presta, não te obedeceu, deixa ela, ele deixa ela e apresenta para ela mocinhas bonitinhas, e entre elas está Esther, que é uma judia. Então, são pessoas que estão prisioneiras de guerra, né? E Esther é judia, ele gosta muito de Esther, e acaba se casando com Esther. Aí aparece Amã, que é o braço direito do rei, e ele fica com muita raiva de um judeu chamado Mardoqueu, que não se inclina nem dobra os joelhos quando ele passa. E Mardoqueu é o primo de Esther. Então ele fica com tanta raiva que esse Mardoqueu não se ajoelha quando ele passa, que se enche de fúria, acha pouco atentar só contra Mardoqueu e planeja destruir todos os judeus em todo o reino de Assuero. Então esse Amã, no livro de Esther, o braço direito do rei Assuero, ele planeja destruir todos os judeus. Pede licença para o rei, pega o selo do rei, manda as cartas, e em todos os países, em todas as províncias onde o rei governa, ordena destruir, veja só quantas palavras. Foram enviadas cartas a todas as províncias do rei, que ordenavam destruir, matar e exterminar todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, e saquear todos os seus bens. Tudo isso seria num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então, aqui depois eu vou explicar isso aqui, que aconteceria nesse dia teriam que ser mortos todos os judeus. Então, aí Mardoqueu, que é o primo de Esther, acude a Esther é a rainha, e diz para ela, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se apresentar ao rei. E não só pela tua vida, sino pela vida de todo o povo judeu, de todos os judeus do reino, né? Então, ela intercede junto ao rei 2 vezes, ela faz uma oração a Deus, ela jejua, ela ora, ela se prepara, e chega bem bonita, né? Porque se não é bem bonita, não vai ser. Tem medo, ela diz assim, como vou me apresentar diante do leão? Me lembro que a primeira vez que eu escutei essa palavra leão, eu falei, como assim leão? É que tinha tanto medo do rei que considerava ele um leão. Mas quando ela se apresenta, o rei aceita. O rei está bondoso com ela e diz, não, esse negócio de ter medo, isso só para os que, de ter que pedir licença, só para os funcionários, você não, você é minha mulher. E aí onde ele diz, peço o que você quiser que eu te darei, nem que seja metade do meu reino. Essas, as mesmas palavras que Herodes vai dizer para a filha de Herodíades, para Salomé, vende aqui do livro de Esther. Eu te darei, nem que seja metade do meu reino. Então, ela intercede junto ao rei, também se humilha. Veja bem, se parecer bem ao rei, se alcancei favor diante de seus olhos, se lhe parecer justo meu pedido, e se lhe pareço agradável, que sejam revogadas por escrito as cartas que Amã mandou escrever, ordenando que fossem exterminados os judeus de todas as províncias do rei. Aqui é o resumo do que ela falou para o rei, né? Então, ela consegue que o rei vire, em lugar de mandar matar os judeus, ao contrário, os judeus vão ter direito de se defender para quem ataque eles, né? Quando Esther se apresentou ao rei, este ordenou com documento escrito que a perversa trama contra os judeus recaísse sobre o próprio Amã. Então, Amã, o chefe que ele confiava, vai ser enforcado. Então, esses dias receberam o nome de Purim. Ele diz que nesse dia 13 do 12º mês, todos os judeus pudessem se defender e dos ataques dos inimigos, e pudessem matar, e pudessem saquear, e tudo o contrário do que Amã tinha falado.
E então, isso aí aconteceu no dia das sortes, que recebe o nome de Purim. A sorte caiu no dia 13º do 12º mês. É o que fala na Bíblia, que a festa, o dia das sortes, que a palavra em hebraico é Purim. Essas são algumas das mulheres que tem no Antigo Testamento, né? 17 mulheres. Deve ter mais, mas eu cheguei até aqui. Então, agora, se vocês querem fazer ressonância, dizer aqui alguma coisa que sentiram, que acharam importante para a nossa vida, ou que nunca tinham visto falar, tem muita coisa que a gente aprende, né? Vocês podem comentar ou alguma pergunta que queiram fazer, algum aprofundamento a mais? Dília. E a partir daí conseguiu dialogar e pedir sempre a libertação em função de um povo. Então, eu penso que nós, mulheres, temos também que ter esse jogo de cintura. Dentro da sociedade, dentro da igreja, que é uma igreja bastante machista. E nós temos espaço. Nós não temos que se omitir, não. Temos que ter mulheres guerreiras, mulheres que a gente sabemos o que queremos. Não é que nem diz outra, a Maria vai com as outras, não, né? Mas isso é um caminho de conversão, um caminho de aprofundamento, de estudo. Então, esse é um pouco um desafio que fica para nós nessa noite. Agora, a gente poderia, quizá, colocar um pouco as outras lives que nós temos propostas, só para ter uma visão, né? Sim. Temos mais 3, depois temos uma assembleia, que esse ano é uma assembleia eletiva, na CRB Nacional. Então, a gente colocar, dá uma olhadinha. Isso, obrigada, viu? Já temos aí. Então, o primeiro foi o dia de hoje, né? Mulher no Antigo Testamento, assessora do Socorro. A próxima vai ser no dia 25 de junho, o tema Vida Religiosa, questão de opção de vida, com Marcelo Barros. Depois temos a Assembleia, que é no dia 8 a 11, que eu estava dizendo, Assembleia Eletiva. Nós aqui da Regional de Palmas, Tocantins, somos em 3 pessoas. Eu estou indo como coordenadora e foram escolhidas 2 pessoas na Assembleia, vocês lembram, né? Então, a irmã Marisete e a Rita, isso. Depois nós temos em novembro, 10... Aqui ainda. Sim, 16 de setembro é a terceira, com o tema Vida Religiosa e Uso da Inteligência Artificial, com a irmã Neuza Santos, que ela é do setor de comunicação da CRB Nacional. Depois, outra, temos 10 de novembro, com o tema Exercício da Sinodalidade nas Relações, com o Dom Lúcio. Nosso bispo. O nosso bispo aqui da Prelazia de São Félix. No dia de 11 a 17 de maio, temos um retiro anual, que vai ser assessorado pelo padre Joaquim, em Miracema, Tocantins. E 19 a 21 de setembro, temos a nossa assembleia da regional, né? Vai ser em Miracema, então, com a presença de nós 3, que fomos na Assembleia Nacional, mais a presença de uma pessoa da Nacional. Então, esses são os nossos programas de formação deste ano. Independente disso, a gente sempre recebe e vamos partilhando. Tem o setor de comunicação, tem o setor das novas gerações, então tem bastante conteúdo. Não é por falta de conteúdo, nem tudo a gente vai conseguir, mas vamos partilhando. Nós temos organizado 8 núcleos, né, na nossa regional de Palmas, Tocantins, e sempre se encaminha nesses núcleos. A gente pede que as coordenadoras, as equipes de coordenação dos núcleos, encaminhem para suas bases, né? Então, acho que a questão formação esse ano é uma bandeira que nós temos bastante levada em conta. A Nacional também tem muita programação, entra muito em contato conosco,
E vocês não ficam chateados que a gente vai partilhando, né? O que dá para participar no momento, ok. O que não dá, fica gravado e dá para ver outros momentos. Beleza? Não sei se tem algum comunicado, alguém que está aqui quer comunicar alguma coisa. Podemos aproveitar esse minuto também. Pedir ao Senhor que Ele abençoe nossa noite, que Ele nos conceda sabedoria, como a irmã Socorro foi muito sábia em suas palavras, né? Para que possamos ser mulheres de coragem, mulheres justas, mulheres fortes, para servir ao nosso Deus, onde quer que Ele nos coloque, na missão a qual somos chamadas a dar o melhor para o reino de Deus.